Então, mais uma vez, boa noite para todos. Que o Senhor nos abençoe essa noite de reflexões, que daqui possamos sair com recursos que nos sejam úteis, inspiradores à nossa vida e à nossa jornada. E para tanto, como tema central da nossa reflexão nessa noite, nós elegemos uma personagem do Evangelho, que se caracteriza para nós como uma referência, um modelo mesmo de vivência cristã. Mas para chegarmos até ela, é preciso antes fazer uma breve contextualização. O nosso intuito é entender como essa personagem operou em seu tempo, o que ela fez, o que ela realizou, para que do seu exemplo possamos extrair lições úteis à nossa vida hoje, em nossa busca por sermos discípulos fiéis de Jesus. Reconhecendo já que fora disso, fora do caminho que ele nos legou no Evangelho, não encontraremos senão decepções, desilusões e amarguras. Fora da verdade que o Cristo expressa, fora do amor, da misericórdia, da humildade que ele nos ensinou, não haveremos de construir uma felicidade verdadeira, alcançar liberdade real para os espíritos que somos. É preciso, portanto, nos empenhar em aprender com ele diretamente, mas também com aqueles que foram seus fiéis servidores. E esse é o caso de Ananias. Quem já teve a oportunidade de ler a magistral obra de Emmanuel por Chico Xavier, Paulo Estevão, já pôde conhecer a figura de Ananias. Há aqueles que ainda não tiveram a ocasião de ler essa obra, fica aqui a sugestão. Algo muito mais rico do que a própria preleção que traremos aqui nesta noite é a leitura dessa obra. Não há como passar por ela sem sermos profundamente tocados, alcançados no mais íntimo do nosso coração, pela beleza, pela inspiração, pelo sentimento que verte dessa obra, uma das mais belas realmente produzidas pela lavra mediúnica de Chico Xavier. Ali temos vários personagens, entre eles o próprio Paulo, que é um dos personagens centrais da obra, a figura de Estevão, entre outros tantos que ali comparecem, entre eles a figura de Ananias. Mas para sermos sintéticos, Ananias é um cristão que, àqueles tempos, pouco depois da partida de Jesus, pela crucificação, foi responsável por coordenar a comunidade cristã nascente, ainda diminuta, na cidade de Damasco, na atual Síria. Antes disso, contudo, ele havia passado ali por Jerusalém, pelos arredores de Jerusalém, e ele havia travado contato com uma figura que foi muito importante na vida de Saulo de Tarso, aquele que futuramente seria o apóstolo Paulo. Refiro-me a Abigail, noiva de Saulo de Tarso, que por uma série de peripécias acabou não podendo consumar esse noivado, esse casamento com a figura de Saulo de Tarso, que, como sabemos, acabou se tornando, por sua vez, o primeiro grande perseguidor do movimento nascente do Evangelho. Ananias foi responsável por converter Abigail ao cristianismo. E Saulo, que havia se afastado dela por uma série de acontecimentos envolvendo aquele que ele tinha como um de seus principais adversários por ser cristão, Estevão, que era irmão de Abigail, Saulo havia se afastado da noiva, mas em sabendo que ela havia se convertido ao cristianismo pelas mãos ou pela ação de Ananias, ele fica ainda com mais ódio daquele Cristo que parecia persegui-lo. Ele, muito fiel à lei de Moisés, quando sabe daquela nova doutrina que começava a ser divulgada nos subúrbios da cidade de Jerusalém, ele logo se coloca como o defensor da lei mosaica, julgando que assim ele bem servia a Deus. Começa a encetar esse movimento de perseguição, do qual Estevão, ou Gesiel, irmão de Abigail, seria o primeiro mártir, o primeiro a desencarnar por fidelidade a Jesus. Então ele começa a adquirir uma repulsa, uma resistência cada vez maior àquele Cristo que parecia estar em todo lugar.
ainda mais quando sabe que a noiva, que ele havia abandonado, havia se tornado cristã também, ela que acaba desencarnando em decorrência de uma enfermidade. Estamos contando algo do livro não para estragar a leitura, mas pela necessidade da reflexão, mas também para instigar a cada um que possam ler depois dessa obra magistral. Pois bem, quando Abigail então desencarna, e ao saber que ela se tornou cristã, Saulo estabelece para si um propósito no seu coração. Ele arrefece, ou ele se aprofunda ainda mais, melhor dizendo, no processo de perseguição aos cristãos. Delibera para si que não descansaria enquanto não eliminasse aquela seita. E o seu ódio ou a sua revolta ao Cristo se volta especificamente a uma figura em primeiro plano. Aquele que ousara apresentar o Cristo à sua noiva amada. Então ele passa agora a ter como meta de vida perseguir o cristianismo, mas em especial, dentre os cristãos, Ananias. E ele vem a saber que Ananias havia se deslocado para a cidade de Damasco, onde lá coordenava uma pequena igreja que ali havia sido fundada. Ele então delibera fazer a sua conhecida viagem a Damasco. A jornada que ele estabelece junto com alguns amigos, onde então, como sabemos, às portas da cidade, ele tem o seu marcante encontro com Cristo. Ele que estava munido de cartas do Sinédrio, não só para dispersar toda aquela comunidade cristã em Damasco, mas em especial para prender Ananias, fazendo com ele aquilo que bem lhe aprovesse, talvez até dando a ele a mesma destinação que Estevão, que foi o apedrejamento. Mas é bonita a cena em que Emmanuel nos descreve essa jornada de Saulo a Damasco, porque ele nos apresenta o coração daquele que viria a ser o grande apóstolo. Vemos ali um coração turbulento, uma alma inquieta. Saulo ainda não percebia, mas estava cego. Estava cego de ódio, estava cego pelo espírito de vingança, estava cego pela vaidade e pelo orgulho que alimentavam aquele culto de si mesmo e aquele cativeiro de ilusões em que ele mesmo havia se colocado. Então esse era o estado de alma de Saulo de Tarso naquela jornada. Por outro lado, ele já começava a se indagar. Será que tudo isso que eu tenho feito, tudo que eu tenho buscado, de fato, tem correspondido aos meus anseios? Porque no fundo mesmo, ele buscava paz. No fundo mesmo, todos os que aqui estamos, buscamos paz. Paz crescente, paz abundante. E no fundo intuímos que essa paz está ligada ao Cristo, que esta paz está ligada a Deus e às suas leis. Mas mesmo intuindo isso, Saulo resistia. E é por isso que algumas das primeiras palavras que ele ouve de Jesus ao cair da montaria às portas de Damasco é: não recalcitres contra os aguilhões. Quantas das vezes a angústia em nossa vida, as aflições, as decepções, não são senão aguilhões conscienciais, aguilhões que a misericórdia da vida coloca em nosso caminho para nos fazer refletir, para nos fazer voltarmos sobre nós mesmos e pensarmos: por que eu estou seguindo esse caminho, se sei que ele não tem me trazido paz? Então era um estado de alma inquieto, angustiado, mas que já começava a se abrir, ainda que minimamente, a alguma renovação. Já começava a questionar os seus métodos, as suas buscas, os seus valores. E é então que o Cristo encontra a fresta que precisa para se manifestar a uma vida em busca, a uma alma sedenta. E aí, essa é uma das cenas mais conhecidas da história do cristianismo. Saulo, ofuscado por aquela tamanha luz, se vê de repente cego. Faz a famosa pergunta: quem eres? Eu sou Jesus, aquele a quem persegues.
e faz também a sua promessa, na forma de uma pergunta: Senhor, que queres que eu faça? O mestre então lhe dá a orientação para que entrasse na cidade e ali esperasse que ele chegaria até o seu coração, que ele enviaria auxílio. Assim Saulo faz, amparado pelos amigos de viagem, e é ali deixado na cidade de Damasco, numa pousada na rua direita, pousada de Judas, onde fica por 3 dias cego num quarto a esperar pacientemente o auxílio de Jesus. Lembremos-nos o que ele havia ido fazer em Damasco: dispersar os cristãos e, sobretudo, buscar Ananias. Eis a grandeza da misericórdia e da atuação do Cristo no mundo e na vida de cada um de nós. Quis o Senhor que o primeiro algoz dos cristãos fosse amparado e reerguido para a vida justamente por aquele que seria sua vítima. Num belíssimo gesto de misericórdia, que capta bem o espírito do Evangelho. Em paralelo, enquanto Saulo esperava lá na pousada por 3 dias, cego, em oração, Jesus aparece a Ananias, aquele que seria a vítima. E é interessante porque aqui já começamos a ver a grandeza desse espírito, que serve para nós de lição, como dizíamos. O Senhor aparece para ele, e ele então prontamente diz, a denotar o espírito preparado, a denotar o espírito fiel. Ananias não sabia qual era a tarefa, mas ele diz: eis-me aqui, Senhor. A nosso ver, uma das frases mais belas do Evangelho. Porque se soubermos incorporá-la à nossa vivência, a imensa maioria dos nossos problemas encontrará solução. Se nos dispusermos a ser fiéis, a aceitar o que o Senhor nos reserva em termos de experiência e aprendizado, veremos que a maioria das nossas dores e das nossas angústias surge em verdade do espírito de rebeldia, de revolta. Quando não aceitamos o que a vida nos traz, como sementeira, ou melhor, como colheita de nossa própria sementeira. Ou quando não aceitamos aquilo que o Senhor da vida nos propõe como experiência necessária a cada um de nós. Não nos ofertaria Jesus, ou mesmo o Criador, essa ou aquela experiência se não reconhecesse que ela pode, que ela deverá ser útil para nós. Como nos diz o Espírito Emmanuel, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. A questão é que nós vemos problema onde Deus vê solução. Onde Deus vê uma experiência que nos prepara para futuras experiências, nós vemos o problema que nos atravanca agora a marcha, que nos gera algum incômodo, que nos gera aflição. Mas Deus está vendo o curso preparatório para uma experiência ainda mais desafiadora, mas também mais rica, que nos espera mais adiante. Então Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. E se, como Ananias, diante de cada problema disséssemos, eis-me aqui, Senhor, metade para mais de nossos problemas estariam resolvidos. Emmanuel, mais uma vez, tem um outro texto em que ele nos diz algo nesses termos. Se em nós existisse boa vontade e aceitação, mais de 2/3 dos nossos problemas se solucionariam muito mais facilmente. Nós é que, em geral, os complicamos. Pelas fugas, pela revolta, pelo desespero, que nos faz agir às cegas e aí colocar os pés pelas mãos. Então, a primeira grande lição desse coração: eis-me aqui, Senhor. Guardemos essa frase como mote de vida. Surgiu a luta, ergue-te para faceá-la de fronte erguida, de olhos voltados para o céu, com esperança, reconhecendo que Deus não nos faltará jamais se fizermos a nossa parte. E diga então, de si para consigo, de si para com Deus: eis-me aqui, Senhor. Qual a tarefa para o teu servo? Ananias assim procede. E então Jesus anuncia a tarefa. Sabe o tal do Saulo, que está perseguindo o pessoal lá em Jerusalém?
que disseram estava vindo aqui para Damasco para seguir perseguindo o pessoal. Pois bem, eu preciso que você vá vê-lo, ô Ananias. É aí onde a fidelidade de muitos talvez hesitaria. Há disposição em nós para ir em auxílio àqueles que sabíamos até ontem nos desejavam o mal? Recentemente, em outra reflexão, comentávamos: será que nós temos a plena ciência de que nós abraçamos uma proposta de vida em que ali existe como um dos eixos centrais de vivência o amor até mesmo aos inimigos? Àqueles que francamente nos desejam o mal? Será que nós temos ciência de que esse é o mestre a quem seguimos? Já meditamos sobre isso? Alguém poderá dizer: eu não consigo. E a gente até diria: realmente, sozinho não conseguimos. Mas a jornada no Evangelho não é feita só. A jornada no Evangelho é o discípulo caminhando com o mestre. E com o mestre conseguimos fazer o que sozinhos não faríamos. Esse, que outrora foi perseguidor, mais tarde escreveria em uma de suas cartas: tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele aprendeu isso em vida, no caminho. Ele que um dia desceu às sombras do abismo, do mal, feriu, perseguiu, humilhou, com Cristo se ergueu para a glória de uma vida transformada ao bem, à verdade, à luz. Porque o caminho é feito com Jesus, quando o discípulo é fiel. E o que nos falta, ele supre. O que em nós é hesitação, ele torna fortaleza. O que em nós é fraqueza, ele converte em força. O que em nós é cegueira, é incompreensão, ele transforma em claridade. Então, muitos de nós, talvez, chamados a servir, a amparar alguém que outrora nos prejudicou, talvez hesitaríamos. Mas Ananias foi fiel ao seu lema: eis-me aqui, Senhor. E vai ao encontro de Saulo de Tarso. Ali na pousada, se anuncia. Saulo, naturalmente, fica profundamente emocionado quando nota que aquele que o Senhor enviava em seu auxílio era aquele mesmo que ele perseguia. Ali eles se abraçam. Ananias impõe as mãos sobre Saulo, que sente como que escamas saindo dos seus olhos e tem restituído a sua visão. Quando volta a ver, faz ele uma promessa. Diz ao mestre: estes olhos daqui para frente estão para sempre consagrados ao teu serviço. E assim o fez, por 30 anos ininterruptos de luta, de jornada, de processo de transformação, até desencarnar como mártir na cidade de Roma, decapitado. Em desencarnando, se vê novamente cego no mundo espiritual e é visitado por quem? Vejamos como Jesus é didático e amoroso. Quem Jesus envia para receber Paulo de Tarso no além? O mesmo Ananias, que lhe diz então: outrora o Senhor me permitiu restituir-lhe a visão para que pudesse ver as lutas reservadas ao discípulo no mundo. Agora ele me permite devolver-lhe a visão para que possas ver a glória reservada aos que lhe são fiéis. É mais ou menos essa jornada. Mas nós queremos destacar aqui não tanto o fato em si, que é por si mesmo belo, inspirador, instrutivo. Queremos nos ater ao simbolismo da figura de Ananias. Porque a beleza do estudo do Evangelho é essa. Não é só estudar a história. Não é só uma narrativa do que foi. Existem inúmeras camadas de simbolismo, de beleza, são metáforas. Então, por exemplo, nós hoje no movimento espírita dizemos muitas vezes o caminho de Damasco como representação de jornada transformadora. Estou passando pelo meu caminho de Damasco. Estou às portas de Damasco. Símbolo de que nós estamos passando por um momento de transformação, de despertar.
também os personagens do Evangelho adquirem um certo simbolismo. E no caso de Ananias, em especial por essa ação, ele vai até Saulo, que estava cego, e lhe restitui a visão. Claro que aqui não iremos falar apenas de visão física ou de cegueira física. O nosso intuito aqui é convidar a todos que aqui estamos a perceber que nós somos convidados a ser, junto às vidas que nos cercam, Ananias também. Emmanuel mesmo, no livro Vinha de Luz, capítulo 149, ele tem uma mensagem intitulada Escamas, em que ele fala da condição de muitos espíritos no mundo, ou mesmo no além, espíritos que julgam ver, mas que em verdade estão cegos. Quantos espíritos a caminharem no mundo hoje, amigos, cuja visão física está em plenas condições, perfeito, mas a visão espiritual está completamente toldada, cerrada por escamas de sombra. Por exemplo, a sombra do ódio. Por exemplo, a sombra do desespero. Por exemplo, a sombra das paixões que nos iludem, que nos cegam, que nos fazem agir em contrário à nossa própria felicidade, à nossa própria paz. Não é assim? O espírito faz. Quando ele começa a despertar, ele pensa: onde eu estava com a cabeça? Como eu não enxergava? Por quê? Cegueira espiritual. Então, em algum nível, em verdade, todos nós ainda temos escamas. Alguns mais, outros menos. Alguns já têm um raio de visão um pouquinho mais amplo, outros têm um raio de visão ainda reduzido. Mas, pela misericórdia de Deus, tem surgido Ananias em nossos passos. Nesta existência, em outras existências. Porque, olha como é belo o simbolismo. Qual o nome, o significado do nome de Ananias? No hebraico, Hanania. Deus é gracioso. Isto é, a graça divina. E o que é a graça divina? Esse é um conceito não muito falado para nós espíritas, mas profundamente importante. Quando o espírito está lá, vamos pensar um espírito como o Gregório, do livro Libertação. 700 anos nos domínios das sombras, né? Regendo legiões de espíritos voltados para a obsessão, para a perseguição, para a vingança. Quando esse espírito está lá, nessa condição, e vai uma caravana inteira em auxílio dele, o que ele fez para merecer esse auxílio? Nada. Então, o que vai buscá-lo? É o amor gratuito de Deus, que quer ver todos os seus filhos voltando ao caminho para a felicidade, que é a destinação de todos nós. Então, entendem o que é a graça divina? Deus nos ama, não porque fizemos isso ou aquilo, ou deixamos de fazer isso ou aquilo. Deus nos ama. É incondicional esse amor. E essa graça, portanto, não desiste de nenhum filho seu. E tem um olhar ainda mais carinhoso aos mais necessitados, aos que estão nas piores condições. Há uma parábola que ilustra muito bem isso, não é? Tem lá o pastor 100 ovelhas. 99 estão bem e uma está perdida. O que faz o pastor? Deixa as 99 no campo e vai em busca dessa uma perdida. Isso é a graça de Deus. É o amor que nos alcança quando nada fizemos ainda para merecê-lo. Porque estamos na pior das condições. É aí que mais precisamos ainda desse amor. Então, Deus é gracioso. Saulo estava ali cego de ódio, de vaidade, de orgulho, de revolta. Mas a graça do amor de Deus, por meio do Cristo, foi buscá-lo em Damasco. Fez uma primeira abordagem, um primeiro contato, Cristo em pessoa. E depois mandou Ananias para terminar o trabalho. Deus é gracioso.
Deus é misericordioso, porque se analisarmos bem nossa vida, nós veremos alguns Ananias também. Em dias de sombra, em dias de desespero, em dias de revolta. Foi aquele coração que para nós foi uma voz amiga, foi um conselho, foi um livro que nos foi ofertado num gesto amigo, foi o ouvido que nos escutou, foi aquele que silenciou diante das nossas palavras ferinas e soube nos relevar o azedume, a amargura. Se nós aqui estamos hoje, meus amigos, é porque existem Ananias invisíveis que nos têm amparado, às vezes, há séculos. Quando nós sequer sabíamos ser minimamente gratos, ainda assim não desistiam de nós. Não se cansavam de nós. E mais uma vez, como Ananias, enviados pelo Cristo, vinham até nós para remover mais algumas escamas das sombras de nossa ilusão, da cegueira do espírito que somos, dizendo-nos por palavras ou por gestos: meu filho, abre um pouquinho o horizonte, enxerga um pouquinho com mais clareza a vida e verás que não há tantos motivos assim para reclamar. E há muito mais motivos para agradecer do que você considerava antes. Quem assim faz por nós é um Ananias. É uma presença da graça divina em nossas vidas. É, de certo modo, meus amigos, o que nós viemos buscar aqui no Centro Espírita. A tarefa do Centro Espírita é ser, na vida de cada espírito que por aqui passa, encarnado ou desencarnado, um Ananias. Os que aqui nos propomos a trabalhar, mesmo imperfeitos como Ananias também tinha as suas imperfeições, era um discípulo em jornada, como o próprio Saulo. Os que aqui estamos, não temos outra tarefa senão ajudar esse alguém que aqui chega a ver a vida com um pouquinho mais de claridade. Remover uma escama que seja de sombra do seu olhar. Esse é um ministério que nos foi conferido. Mais do que atentar para a imperfeição alheia, para o passado desse alguém que aqui comparece, o nosso papel é abrir para ele perspectivas de futuro, de esperança. Isso é fazê-lo voltar a enxergar, como Ananias fez com Saulo. Estamos a falar de visão espiritual. Por isso, recordo-me mais uma vez de Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 109, quando ele diz assim: Jesus procurou, acima de tudo, proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Essa é uma mensagem em que o Emmanuel está comentando um versículo de João em que está dito: ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, Jesus sabe as imperfeições de cada um de nós, mas ele não se detém a comentá-las. O que ele busca, sobretudo? Qualquer pessoa que se aproxima dele, dar a esse alguém uma visão mais ampla da vida e recursos, estímulos, inspirações, orientações para que ele possa se renovar para o bem. Então, Madalena, Pedro, Saulo, próprio Ananias, entre outros, em se aproximando do Cristo, ampliação de horizontes, de perspectivas e estímulo para seguir. É o que o centro faz. Os corações que aqui aportam, muitos chegam enceguecidos pelo medo, pela revolta, pelo desânimo, pelas paixões, pelos tropeços. Mas com a luz do conhecimento espiritual, tanto do próprio Evangelho quanto do Espiritismo, nova claridade se faz. Se antes a visão era turva, se antes as brumas, a neblina nos impedia de enxergar mais além, o Espiritismo nos fornece um facho luminoso que se projeta mais adiante, ajudando-nos a ver com mais clareza o caminho, a vida, para melhor escolher, para melhor decidir. Mais do que isso, o Espiritismo nos faz ver a importância do trabalho interior, dizendo-nos que a nossa cegueira surge, sobretudo, do nosso estado íntimo. Lembremos-nos da fala de Jesus. Os olhos
são a candeia da alma. Se os teus olhos forem bons, isso é o sinal do quanto há luz por dentro. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Se os teus olhos forem maus, quão grande não será a treva. Jesus nos diz no Sermão do Monte. O que ele quer dizer com isso? A maneira como vemos a vida é um reflexo da nossa vida interior. Quem não consegue ver senão sombra, senão limitação, senão motivo de reclamação, em geral, não é a vida que assim se apresenta. São os olhos que a veem. Ao passo que, em acendendo luz por dentro, a luz do estudo, né? Como fruto do estudo, a luz do conhecimento, a luz da oração cultivada como hábito, a luz do processo de autoconhecimento que traz discernimento, que promove libertação, a luz do coração nascida do serviço no bem, a começar pela simples gentileza do dia a dia, passando por tarefas mais específicas, que são tantas, há tantas maneiras de acender a luz do coração em serviço. Essa luz toda que vai sendo acesa pelo Espírito, naturalmente se reflete na maneira de enxergar. Não existem escamas de sombra que resistam à luz da verdade, à luz do bem e à luz do amor. Vão caindo uma por uma. É o que o conhecimento espírita, é o que a espiritualidade tenta fazer, todos nós que aqui buscamos trabalhar. O passista, o atendente de diálogo fraterno, aqueles que aqui falamos, no fundo queremos de alguma maneira ajudar, removendo uma escamazinha que seja. Porque foi o que sucedeu a nós. É o que tem sucedido a nós no trabalho, na seara, com Jesus e com o Espiritismo. Temos encontrado muitos Ananias em nossa vida, representando essa graça de Deus, que nunca desiste de nós, que vai nos buscar em nossos abismos de sombra e nos faz ver de volta a vida à nossa volta, estuante, abundante, àqueles que tiverem olhos de ver. Quão bonito não é poder enxergar, meus amigos. Vidas que às vezes estão imersas em luta, mas que têm um olhar de esperança, de alegria, de confiança em Deus, no Cristo, na própria vida. Essas almas nos mostram a graça que nunca desiste de atuar. Aquelas outras que ainda não têm conseguido assim ver, temos a certeza que Deus há de prover nos passos desses corações ali os seus Ananias. E a cada um de nós, naturalmente, surge então o grande convite. Que possamos ser, na vida de quem convive conosco, algo da figura de Ananias. Onde exista a palavra de agressão, sejamos nós a palavra que balsamiza. Onde exista a conversação que não edifica, sejamos nós aqueles que direcionam a conversa para aquilo que agrega e ilumina. Onde exista a manifestação do ódio, sejamos nós aqueles que expressam com coragem, mas com mansuetude, o amor. Onde exista a manifestação do pessimismo e da revolta, sejamos nós aqueles que acendemos luzes de esperança e confiança em Deus. Isso é ser Ananias. Isso é ser um canal da graça de Deus nas vidas que o Senhor aproxima das nossas. Que como Ele possamos dizer, ante o que a vida nos trouxer, seja o que for, eis-me aqui, Senhor. E que como eles possamos ajudar a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos a enxergar como Deus está sempre presente. Basta-nos ver. A todos muita luz e muita paz. Que Jesus abençoe sempre.